Na aula de instalações elétricas industriais de hoje, vamos continuar o conteúdo de tarifação de energia elétrica e entender como funcionam as duas modalidades de tarifação dos consumidores do Grupo A. Se você quer baixar os materiais dessa aula, basta entrar no meu site e na parte de instalações elétricas industriais vai ter o item de tarifação de energia elétrica. Na última aula, nós conhecemos os dois grupos de consumidores de energia elétrica, o Grupo A e o Grupo B, e como eles são divididos. Além disso, também vimos os tipos de modalidades tarifárias que são aplicáveis a esses grupos. Também conhecemos as modalidades de tarifação dos consumidores do Grupo B, que é a convencional monômio e a horário branca. O link da parte 1 vai ficar na descrição do vídeo. Então, vamos para a aula. Bem, quando a gente falou sobre os consumidores do Grupo B, que são os clientes de pequena potência, por exemplo, as casas, pequenos comércios, nós vimos que esses clientes são cobrados apenas pelo consumo de energia elétrica, ou seja, a corrente elétrica que entra dentro da casa e é consumida, né? Bem, os grandes clientes, que são os clientes do Grupo A, eles são cobrados de duas formas. É por isso que dizemos que a forma de cobrança é binômia, pois eles são cobrados tanto pelo consumo de energia quanto pela demanda de energia. Os clientes do Grupo A continuam sendo cobrados pelo consumo de energia em kWh, com uma única diferença. Existe também o consumo de energia reativa, que é o kVA-RH, kVA reativo por hora. Esse tipo de energia reativa ela é gerada por cargas indutivas, como por exemplo motores que estão presentes em refrigeradores, em ar-condicionados. Os pequenos clientes não têm um montante significativo desse tipo de energia gerado, diferentemente do setor industrial e outros grandes clientes do Grupo A, a qual essa energia reativa, se em excesso, ela gera diversos problemas na rede, porque aumenta a corrente elétrica nos cabos. Em consequência, aumenta a queda de tensão, aumenta o aquecimento, e isso tudo causa uma sobrecarga no sistema. É por isso que a energia reativa é cobrada. Dessa forma, é necessário controlá-la, já que não tem como evitar, pois ela é gerada pelos próprios motores que são usados na indústria. Um indicador que nos ajuda e que é medido se chama fator de potência. O fator de potência ele vai de 0 até 1. Possui uma parte capacitiva, quando o reativo é gerado por capacitores, e possui também uma parte indutiva, que é quando é gerado por cargas indutivas, como os motores, como falei. O ideal é que o fator de potência ele sempre permaneça em 1. Mas, como sabemos, quando ligamos os nossos motores, o fator de potência é reduzido para um valor menor que 1 indutivo. Para tentar corrigir, geralmente são adicionados bancos de capacitores conectados nos circuitos, para tentar elevar o fator de potência a um valor próximo a 1. O fator de potência também pode ficar abaixo de 1 de forma capacitiva, quando, no caso, existem muitos capacitores conectados. Mas o ideal mesmo sempre será o fator de potência igual a 1. Nesse caso, as concessionárias elas estipulam um valor de 0,92 para que os consumidores sempre estejam nessa faixa de fator de potência. Caso contrário, se o fator de potência ficar abaixo de 0,92, seja indutivo ou capacitivo, então eles serão cobrados pelo consumo do reativo. Repetindo, então para que os consumidores não sejam cobrados por esse consumo, é necessário que eles consigam que o fator de potência fique entre o 0,92 capacitivo e o 0,92 indutivo. Beleza, entendemos como é feita a cobrança do consumo de energia por parte dos consumidores do Grupo A. E com relação à demanda, como a demanda é cobrada? Vimos na aula anterior que a demanda é importante para a concessionária definir e dimensionar o seu sistema de distribuição de energia. Como os consumidores do Grupo A possuem uma alta demanda, eles precisam pagar para a concessionária disponibilizem essa potência no sistema. Sendo assim, a demanda de energia elétrica é cobrada
pela concessionária. Então, o valor dessa demanda ela é definida pelo cliente no momento da assinatura do contrato. Todo mês ela é cobrada como um valor contratual, mesmo que a demanda não seja atingida. E caso essa demanda seja ultrapassada em mais de 5%, é cobrado um valor de ultrapassagem, como se fosse uma multa. Vamos a um exemplo para entender como a demanda de energia é cobrada. Sabemos que no momento do contrato, o cliente ele já tem que definir de quanto será essa demanda. Então existe todo um estudo anterior na qual o cliente vai avaliar e definir, bem, a gente vai, por exemplo, exigir uma demanda da concessionária de 70 kW. Então a concessionária vai lá também avaliar o sistema dela, né, avaliar a infraestrutura dela para verificar se ela é possível, né, se ela vai conseguir atender. Digamos que a concessionária cobre R$10 por cada kilowatt de demanda contratada. Por exemplo, se a demanda contratada foi de 70 kW a um preço de R$10 por kilowatt, então, após o contrato, irá vir mensalmente R$700 referente apenas à demanda de energia elétrica. E esse valor da demanda contratada, ela é cobrada mensalmente mesmo que o cliente não atinja essa demanda. O medidor instalado nos consumidores do grupo A está lá constantemente medindo quanto de potência está sendo demandado pelo consumidor. Então, quando os consumidores ligam mais equipamentos, então a demanda sobe. Se os consumidores reduzem a quantidade de equipamentos que estão ligados, essa demanda cai. E a todo momento é registrado a demanda máxima que foi atingida. Digamos que nesse exemplo, a demanda ficou abaixo da demanda que foi contratada. Mesmo assim, o valor que é cobrado na fatura ainda será os 70 kW que foi contratado, e não, por exemplo, 60 kW de demanda máxima que foi registrado pelo consumidor. O mesmo não acontece quando o consumidor ultrapassa a demanda que foi contratada. Nesse caso, uma demanda maior na infraestrutura pode causar danos na rede. E é por isso que é cobrado uma multa de ultrapassagem. Se a demanda máxima ultrapassar em mais de 5% a demanda que foi contratada, é cobrada essa multa, que nada mais é do que o dobro da tarifa comum. Por exemplo, em um contrato de 70 kW, a demanda máxima registrada no mês foi de 80 kW. Fazendo os cálculos, isso corresponde a 14% de aumento. Ou seja, então será cobrada uma multa de ultrapassagem. Como será a cobrança da demanda nesse caso? Aqui é considerada a demanda máxima registrada, no caso 80 kW, vezes a tarifa comum, por exemplo, R$10, o que totalizaria R$800. Além disso, também é cobrada a multa de ultrapassagem, com um valor dobrado da tarifa normal. Se a demanda máxima registrada foi 80 e a demanda contratada é 70, nós temos uma ultrapassagem de 10 kW. Então, a tarifa dobrada será cobrada em cima desses 10 kW. Ficaria então 10 kW vezes 2 vezes 10, que é a tarifa dobrada em cima da tarifa comum. Ficaria então 10 kW vezes R$20, resultando R$200 de multa, o que totalizaria na fatura R$1.000 apenas referente à demanda. Bem, eu expliquei para vocês como ocorre a cobrança binômia. Agora vamos entender quais são as modalidades de tarifação do Grupo A. Na aula anterior, nós vimos que a tarifação do Grupo A pode ser horário azul ou horário verde, sendo que os subgrupos AS, A4, A3A, eles podem escolher entre o horário azul e o horário verde. Já o subgrupo A3, A2 e A1 só podem optar pelo horário azul. Na tarifa horário verde, quando se trata de consumo de energia, são cobradas duas tarifas. É uma tarifa mais barata, quando o consumo é realizado fora do horário de ponta. Nesse horário,
existem menos consumidores consumindo energia e é por isso que ela é mais barata. E existe uma outra tarifa, uma tarifa mais cara, que é cobrada quando o consumo é realizado no horário de ponta. Com relação à demanda, é uma única tarifa, independente da hora que é registrada essa demanda máxima. Na modalidade horário azul, quando se trata de consumo de energia, nada muda em relação ao horário verde. Existem duas tarifas também, é uma na ponta e outra tarifa fora da ponta. Entretanto, quando se trata da cobrança da demanda de energia, aí nós temos duas tarifas diferentes. É uma tarifa mais barata, quando essa demanda registrada é feita fora do horário de ponta. E existe uma tarifa mais cara, quando registram uma demanda máxima no horário de ponta. Nesse caso aqui, quando o cliente ele vai realizar o contrato na concessionária, ele vai contratar duas demandas. Ou seja, é uma demanda para ele consumir fora do horário de ponta e vai ser uma outra demanda para ele consumir no horário de ponta. Não podemos esquecer da cobrança pelo consumo de energia reativa, que também é chamada de reativo excedente. Lembrando, que essa cobrança é feita apenas quando o fator de potência está abaixo de 0,92. Quando esse fator de potência está muito baixo, então é cobrada a energia reativa. Então existe uma tarifa em reais para cada kVA reativo hora que é consumido pelo cliente. E essa tarifa, pessoal, ela também é diferenciada pelo horário. Então existe uma tarifa mais cara quando o excedente reativo ocorre no horário de ponta, e existe uma tarifa mais barata, que é quando esse excedente ocorre fora do horário de ponta. Para finalizar, vamos fazer um exercício prático. Imagine a seguinte situação. É um consumidor do grupo A, cuja modalidade de tarifação aplicada a ele é horário azul. Ele possui um contrato de demanda de 120 kW. Em um determinado mês, o consumo de energia foi de 20.000 kWh fora do horário de ponta e 1.000 kWh no horário de ponta. A demanda máxima de energia registrada nesse mês foi de 122 kW e que nesse mês o fator de potência esteve acima de 0,92. E ele pede então para calcular de quanto será a fatura de energia nesse mês se for utilizada essa tabela aqui de tarifa. Essa tabela aqui de tarifa vem dizendo que o que é cobrado pelo consumo de energia ativa, ou seja, o quilowatt-hora, é de 53 centavos para cada quilowatt-hora consumido fora do horário de ponta. A tarifa é de 1,50 se o quilowatt-hora for consumido na ponta. Já na energia reativa, que é o kVA reativo hora, se o consumo de reativo ocorrer fora da ponta, é 22 centavos. Na ponta, 22 centavos. Aqui adotando a mesma tarifa. Beleza, saindo agora do consumo, a tabela agora tem a demanda, tá bom? Então, o contrato de demanda desse consumidor diz que a demanda custa R$ 20 para cada kilowatt. Tá bem? Então, vamos calcular quanto será a conta de energia desse mês específico. Vamos começar pelo consumo de energia ativa. Bem, no consumo de energia ativa, vamos calcular aqui o fora de ponta, que custa 53 centavos para cada quilowatt-hora. Bem, verificamos aqui que fora do horário de ponta foi consumido 20.000 kWh. A 53 centavos, então, multiplicação, vamos ter R$ 10.600 por esse consumo. Já no horário da ponta, é cobrado R$ 1,50 para cada quilowatt-hora consumido.
Ele disse que foram consumidos 1.000 kWh a 1,50, então ficou R$ 1.500 pelo consumo na ponta. Totalizando então, só de consumo de energia, R$ 12.100. Partindo agora para o consumo da energia reativa, nós verificamos que o fator de potência esteve acima de 0,92. Bem, quando o fator de potência está acima de 0,92, o que foi que a gente aprendeu? Que não é cobrado pelo consumo do reativo. Nesse caso, tanto importa. No horário fora de ponta, que é 22 centavos, o consumo foi zero, né? Fator de potência 0,92, então o consumo de reativo foi zero, então não vai ser cobrado nada. No horário de ponta, que é a mesma tarifa, também vai ser zero, né? Pelo mesmo motivo. Fator de potência acima de 0,92 não é cobrado pelo consumo, então zero reativo, R$0 cobrado então pelo reativo. Partindo agora para o consumo da demanda, nós temos que a demanda ela custa R$20 por quilowatt. Verificamos que a demanda máxima registrada foi de 122 kW. Então, 122 kW vezes R$20 da tarifa, temos então R$2.440 de cobrança de demanda. A gente só precisa ver se vai haver ultrapassagem de demanda, né? Porque a parte que ultrapassou vai ser cobrada a tarifa dobrada, R$40. Está vendo aqui? A tarifa comum é 20 e a tarifa dobrada, que é a multa, é R$40. A gente só precisa saber se vai haver essa multa. Como é que a gente sabe? Precisamos verificar se o valor que ultrapassou é maior do que 5%. Bem, a demanda contratada é 120 kW. E a demanda máxima que foi registrada nesse mês foi de 122. Logo, houve uma ultrapassagem de 2 kW. Fazendo os cálculos, que é 2 kW dividido pelo total que foi contratado, verificamos que isso corresponde a apenas 1,6%. Bem, isso está abaixo de 5%. Logo, não será cobrada a multa pela ultrapassagem. Então, o total pela demanda cobrada permanece então só os R$2.440. Então a fatura desse mês será R$12.100 referente ao consumo ativo, R$0 referente ao consumo reativo e R$2.440 referente à demanda elétrica, totalizando uma fatura desse mês de R$14.540. A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima.